Existe uma coisa complicada que se chama pecado. A gente pede perdão e quando a gente peca, a gente fica mal, não fica? Mas o que pode ser pior do que um pecado que nos deixa mal? É um pecado que não deixa mal. A gente acostuma com ele, já não deixa mal. A gente peca, mas está tranquilo. Então, eu gostaria que você prestasse atenção na palavra de Deus. Primeiro, você vai orar comigo. Feche os teus olhos, levante a sua mão em direção aos céus e repita comigo essa oração. Querido Deus, eu me coloco em tua presença. Eu vou estar atento à tua palavra. Meu Deus, fale comigo, que a tua palavra possa queimar no meu coração e na minha alma. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Vamos ler 2 Samuel, capítulo 6, versículo 6. E chegando à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e tocou nela, porque os bois a deixavam pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência, em algumas versões por esta irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. E Davi se contristou porque o Senhor abrira rotura em Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a mim a arca do Senhor? Amém. Essa passagem da Bíblia Sagrada, ela é chocante. Os bois carregavam a arca da aliança. E no caminho, chegando perto da eira de Nacon, em algumas versões Acon, os bois meio que tropeçaram e a carga deu uma tombada, e um homem chamado Uzá correu e tentou segurar a arca. Preste atenção, tentou segurar a arca. Quando ele tocou na arca do Senhor, ele foi fulminado, ele morreu na hora. Ele caiu morto, porque tocou na arca. Não temos tempo para falar sobre a arca, mas eu posso ler a epístola aos Hebreus, capítulo 9, versículo 4 e 5, que nos descreve a arca, e diz assim: a arca da aliança toda coberta de ouro. Dentro da arca estavam a vasilha de ouro com maná, e o bordão sacerdotal de Arão, do qual tinha saído brotos, e 2 placas de pedra com os mandamentos escritos nela, e em cima da arca, representando a presença divina, estavam os querubins com as suas asas abertas sobre o lugar onde os pecados eram perdoados. Qualquer dia nós vamos fazer uma mensagem sobre a arca, sobre cada um desses itens, mas hoje vamos nos ater apenas. A arca da aliança simbolizava, representava a presença de Deus, representava a santidade e a glória de Deus. Aí você me ouvindo, você que conhece o texto, pensou agora, mas Uzá não tentou cuidar das coisas do Senhor? Ele não tentou segurar a arca que ia cair? Então por que ele morreu? Bom, o homem no Velho Testamento, ele não podia contemplar a glória do Senhor, ele não podia chegar na presença de Deus, porque certamente ele morreria por causa dos teus pecados. Pastor, o senhor falou no Velho Testamento, quer dizer que no Novo pode? No Novo Testamento nós temos a graça que nós acabamos de cantar, pelo sacrifício de Jesus Cristo, que rasgou o véu da separação do
templo e nos dá acesso à sala do trono, ou seja, a Arca da Aliança, a presença de Deus. Então você pode entrar na sala do trono, porém a porta só se abre para aquele que passa pela graça de Jesus Cristo, porque o sangue de Jesus é o novo e vivo caminho para a presença de Deus, e nele nos tornamos sacerdotes e podemos entrar, mas temos que entrar na presença de Deus em santidade e com reverência. Uzá e todo o povo já havia sido advertido, Deus havia dado orientações, mas Uzá, diz o versículo 7, que não foi apenas por questão de cuidado, mas de imprudência e irreverência. Ele simplesmente foi lá e tocou aonde ele não devia e não poderia tocar, porque a Arca da Aliança era sagrada para o Senhor. Repita comigo: a Arca da Aliança era sagrada ao Senhor. Então ele tocou na arca e logo ele teve a sua morte instantânea naquele momento. Toda essa história do Velho Testamento, e nós lemos a sequência, não dá para continuar porque é outra mensagem. Davi ficou entristecido e se encheu de temor. Davi ficou com medo, a arca estava sendo transportada para Jerusalém. Davi ficou com tanto temor que ele falou: não, eu não vou pegar isso aqui não, eu não vou tocar, eu não vou levar. E a arca foi levada para a casa de Obed-Edom e ficou 3 meses lá, e Deus abençoou a família, a casa, a terra de Obed-Edom, porque a arca ficou lá. Ou seja, aonde a presença de Deus está, a bênção do Senhor faz com que prospere aquela casa, aquela família, aquele lugar e aquela terra. Mas essa é outra mensagem. Eu gostaria apenas que você entendesse esse princípio, que o homem não pode tocar naquilo que é sagrado ao Senhor. Diga assim: o homem, melhor, diga: eu não posso tocar naquilo que é sagrado ao Senhor. Semelhante à arca, é claro que temos mais, mas eu separei 6 coisas que o homem não pode tocar, porque ela é sagrada ao Senhor. E muitas pessoas morrem porque tocam nestas coisas sagradas. Não cai morto fulminado como Uzá, não cai morto fulminado como Ananias e Safira, mas morre espiritualmente, e as igrejas estão cheias de pessoas mortas espiritualmente, pessoas que não sentem mais a presença de Deus, pessoas que não se alegram mais em estar na casa de Deus, pessoas que não têm temor ou respeito pelas coisas de Deus ou pelas autoridades constituídas por Deus, pessoas que colocam sempre o seu achismo, pessoas que acham que elas querem da maneira que elas acreditam, pessoas que são, segundo a epístola de Judas, capítulo 1, também só tem um capítulo, o versículo 12, pastores de si mesmo, pessoas que pastoreiam a si mesmo. E Judas disse que estas pessoas são como nuvens sem água, são pessoas que são pastores de si mesmo, árvores mortas, duplamente desraigadas. Pessoas assim estão cheias nas igrejas de hoje, porque elas tocam naquilo que é sagrado ao Senhor e abre legalidade para o diabo trazer sobre a tua vida a morte. Então, 6 coisas eu separei que eu e você não podemos tocar, porque elas pertencem ao Senhor. Primeira coisa para você anotar aí: não toque na glória e nem da adoração, porque elas pertencem ao Senhor. Repita bem forte: a glória e a adoração pertencem ao Senhor. O livro de Isaías, no capítulo 48, no versículo 11, diz assim: como seria profanado o meu nome?
e a minha glória não darei a outrem. Sabe, irmãos, é por isso que Deus chama as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus chama aqueles que talvez ninguém dá nenhum valor. Talvez na tua casa você poderia ser um dos menores quando Deus chamou você. Você hoje é o missionário, o profeta de Deus na tua família, mas talvez tenha alguém lá que saiba falar melhor do que você, estudou mais do que você, talvez tenha um emprego que ganha mais dinheiro do que você. Humanamente falando, algumas pessoas classificam como pessoas mais capacitadas do que você, mas Deus escolheu você para ser o abençoador da tua casa e da tua família, e por tua causa, Deus tem protegido a tua casa e a tua família. Ele tem guardado por tua causa. Deus chama pessoas que às vezes parecem não ter nenhuma qualidade. Deus chamou Pedro e ele disse: Senhor, eu só sei pescar, eu não sei fazer outra coisa, eu sou um simples pescador. Deus chamou Isaías e ele disse: Senhor, eu tenho os lábios impuros. Deus chamou Jeremias e ele disse: Senhor, eu não passo de uma criança. Deus chamou Moisés, ele disse: eu sou gagagago, eu não sei falar direito, eu sou pesado em palavras. Homens que Deus chamou, que se acharam indignos e incapacitados, mas Deus falou: é você que eu estou escolhendo. Deus chamou homens como Gideão, e Gideão falou: Deus, porque eu sou o menor da minha casa. Mas Deus disse: vai na tua força, Gideão, é você que eu estou chamando, é você que eu estou escolhendo, e o meu nome será glorificado na sua vida. Da maneira, vamos usar só o exemplo de Gideão, poderia usar de qualquer um desses. A maneira em que Deus usou Gideão, haveria alguma possibilidade de Gideão roubar a glória de Deus? Não. Deus tirou de Gideão os soldados, resumindo, deixando apenas 300 homens contra os amalequitas, os medianitas, que a Bíblia diz que era tantos homens aquele exército que não dava para contar. Mas com 300 homens e com a estratégia que Deus deu a eles, já falamos sobre isso, os 300 homens venceram um exército numeroso. Por quê? Numeroso, por quê? Porque o Senhor Deus colocou as mãos e operou, e quando Gideão viu a vitória, só restava a ele dizer: toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração seja dada ao nosso Deus. Você, como que eu, como que você, como que nós podemos tocar na glória do Senhor ou na adoração? Irmãos, é um absurdo algumas pessoas que eu vejo que se dizem usadas por Deus e não são. Até foram, mas não são mais, porque tocaram na glória e na adoração, e Deus não usa quem toca na glória e na adoração, porque a glória e a adoração é sagrada, pertence ao Senhor, somente a Ele. Você não pode adorar ninguém, você só pode adorar a Deus. Às vezes, em algumas palavras soltas, você diz a um filho, a um cônjuge, a alguém, ao noivo, à noiva: olha, eu adoro você. Na verdade, é uma bobagem a maneira de você dizer ou demonstrar o teu carinho e o teu amor, mas adorar você não adora, porque só existe um que é digno de adoração, e esse único é o nosso Deus. Ele é o único digno de toda adoração. Quando João se prostrou ao pé do anjo para adorar, ele disse: para, você não pode me adorar, eu sou um conservo teu, eu sou servo de Deus igual você, adore somente a Ele. E como que eu posso tocar na adoração? Algumas pessoas até foram usadas por Deus, e elas começaram a achar que eram mais importantes do que as outras pessoas, porque foram usadas por Deus. Tem gente que recebeu dons de Deus, até dons espirituais, que não se manifestam mais. O Espírito Santo a usou com dons espirituais, mas esses dons não manifestam mais, porque ela tocou na adoração e na glória ao Senhor.
porque uma vez que foi usada, o seu corpo se inflou como aquele sapo bola, se encheu e as suas asas, as suas caudas como um pavão, e trouxe as suas penas, e ele ficou se sentindo melhor do que os outros, porque Deus usou ele. Tem gente que Deus não precisa nem usar. A pessoa começa a fazer em casa uma campanha de oração de 5 dias, de meia hora de oração, que é o básico, mas ela faz 5 dias. No primeiro dia, ela já aponta o dedo para o irmão: vocês têm que orar. Já fala com o familiar: você não ora? Olha, eu estou orando. Já se acha importante. Pessoas que foram usadas por Deus, mas tocaram na glória e se acharam importantes demais, trouxeram para si a glória, a ponto de dizer: olha, eu sou usado por Deus. Como que eu sou usado por Deus? Quando eu oro, as coisas acontecem, porque eu, é muito eu, tem muito eu e pouco Deus. É aquela pessoa que quando canta, ela canta, Deus deu a ela a graça e o dom de cantar, e quando ela canta, ela louva a Deus, e a igreja recebe como se ela fosse o instrumento que estivesse tocando o coração das pessoas, a alma e o sentimento das pessoas, e ele se sente inflado, ela se sente inflada, principalmente no louvor. Olha, eu canto demais, olha, eu toco demais, eu. Tudo que você faz é pela graça e a misericórdia do Senhor. Enquanto você está me ouvindo agora, várias vezes você respirou, várias vezes você piscou, e isso só foi possível porque Deus permitiu. Porque Deus permite, quanto mais ser usado por Deus. Se você é usado por Deus, amém, glória a Deus, acredite no teu potencial, busque mais, mas nunca traga para si a glória. Olha, você pregou uma mensagem, eu tenho certos problemas com elogio, eu tento não elogiar muito às vezes algumas pessoas, justamente para não trazer danos maiores, porque às vezes não estamos preparados para o elogio. A gente acha que está, e fazemos muitas coisas para recebermos elogios. Tem pessoas que trabalham nas suas igrejas, não digo aqui, mas nas outras, né? Aqui não tem problema nenhum, a igreja aqui é santa. Ela trabalha na igreja e ela quer que o pastor veja o trabalho, reconheça o trabalho e elogie pelo trabalho. Olha, até que é gostoso receber um elogio por um trabalho que nós fazemos, mas quando nós vemos que está errado, é quando a autoridade sobre nós, é quando alguém não elogia, quando alguém não olha e fala assim: puxa, que maravilha, você é uma bênção, você é isso, você é aquilo, e a gente se sente mal. Peraí, o pastor nem viu, o pastor nem falou nada, a impressão que se dá é que se está fazendo para o pastor, ou para aquele grupo de pessoas, e eu quero ser glorificado, eu quero receber a glória. Pregou uma mensagem bonita, irmãos. Quando Deus me chamou, eu acreditava em super-herói. Quando Deus me chamou, eu acreditava em super-herói. Mas o super-herói para mim não é esses da DC ou Marvel que você vê por aí, Mulher Maravilha, o Homem de Ferro, o Superman, Batman e entre tantos outros. Para mim, herói era um pastor que eu conheci chamado Otávio Alves. Eu entrei numa igrejinha chamada Evangelho Quadrangular, mas ninguém falava quadrangular, chamava de cruzada, porque assim era chamada a quadrangular antigamente. Um lugar pequeno, umas cadeiras simples, umas 15 a 20 pessoas, numa tarde da bênção. E quando eu entrei na igreja, eu vi aquele senhor com vozeirão, ele já é falecido, com vozeirão, na frente daquelas pessoas cantando, e depois falando com as pessoas. Eu era uma pessoa tão tímida e tão medrosa, que para mim, quem falava na frente de outras pessoas, era um super-herói. Eu falava: puxa, como é que ele consegue? Como é que ele dá conta? Eu achava que aquilo era coisa de outro mundo, que eu jamais conseguiria fazer algo semelhante.
Tanto é que a primeira vez que eu peguei o microfone na vida, quase que ele caía da mão, o tanto que eu tremia, ainda com medo. Isso fez com que Deus um dia me escolhesse e dissesse assim: Deus pode me falar assim a hora que Ele quiser. Você é aquele lá, o que você faz hoje é eu que faço em você. Então eu não posso dizer, puxa, eu falo com pessoas, eu tenho o dom de falar com as pessoas. Isso é Deus quem faz, é Deus quem fez. Se eu prego uma mensagem, a gente que é pregador, os irmãos que estão começando a pregar, isso é normal, tá? Um dia você prega uma mensagem, você se sente bem com ela. Tem dia que eu saio daqui domingo, mas eu tenho já o entendimento ao longo dos anos para compreender isso. Eu falo assim, puxa, que culto gostoso. Eu preguei uma palavra e eu gostei daquela palavra. Então eu louvo a Deus por aquela palavra. E tem dia que eu saio daqui e falo assim, puxa, o culto hoje foi pesado. Mas o que está acontecendo? Porém eu tenho experiência suficiente para saber que o dia que eu gostei muito, pode ter sido uma mensagem simples e poucas pessoas foram tocadas. E o dia que eu quase não gostei, Deus pode ter tocado muito o coração de outras pessoas, porque não tem nada a ver comigo, tem a ver com a palavra de Deus e com as pessoas que estão dispostas a receber essa palavra. Então, de qualquer forma, o Senhor tem que ser louvado e adorado. Se eu preguei uma boa mensagem, vamos colocar nesse princípio, eu li um texto na internet, eu vi um esboço que eu adaptei, eu vi alguém pregando e eu achei legal e fiz a minha própria mensagem, ou Deus revelou ao meu coração, mas de todo jeito, a autoria é Ele. Então a Ele seja dada toda a honra e toda a glória, todo o louvor. Nós não podemos tocar na glória e nem na adoração. Por falar em louvor, tem muito crente sendo enganado. Tem cantores que vivem debaixo de pacto com o diabo, fazem rituais macabros antes de entrar no palco e de vez em quando aparece cantando o hino. E o crente canta, chega arrupiei. Olha que coisa linda. Fulano está cantando. Às vezes o irmãozinho canta, não tem importância, mas aquele cantor famoso lá da Bahia, quem sabe, a gente vê sempre isso, canta uma canção e a pessoa fala, que coisa linda. Mas vem cá, não é só a letra, é o tudo que envolve isto. Quando você compartilha algo no seu Facebook, no seu Instagram, uma frase, tem crente que coloca a frase do Papa. Vem cá, o Papa falou, está certo, ele fala muita coisa certa, mas ele é o Papa. Quando você coloca a foto do Papa com a frase do Papa, você está dizendo para as pessoas que você é ecumênico, você aceita qualquer religião, aquilo que a Igreja Católica faz em adoração aos ídolos, você apoia, você aceita, porque você está compartilhando. Então a gente tem que tomar cuidado, porque são pessoas que não têm nenhum compromisso com Deus, que levam a vida muitas vezes fora de todo o padrão de Deus, mas de vez em quando canta uma canção, e às vezes a pessoa chora e se emociona, não que ela esteja fingindo, às vezes até o remorso, ou o desejo pela presença de Deus, mas não há força para desistir das coisas do mundo, e realmente se entregar ao Senhor. Então é um louvor que não dá para o crente participar, colocar no seu som de carro, trazer para a tua casa, porque a essência daquilo não traz adoração a Deus. Cantores evangélicos que, para aumentar os seus cliques nas redes sociais, fazem duetos com pessoas que não têm nenhum compromisso com Deus. Eu vi aí pastores fazendo a associação e dividindo o púlpito com outras pessoas de outras religiões. Você pode pensar assim, pastor, mas nós temos que agradar, nós temos que... Não existe esta questão. Há uma diferença entre a treva e a luz. O resto é o que a gente acha, mas eu não posso viver o que eu acho, mas é o que a palavra de Deus diz. Recentemente nós ouvimos aí um barulho de uma banda, não sei se é Casa Worship, eu sei que tem um chip aí no meio, cantando músicas seculares no altar da igreja. Vamos falar a verdade,
Quem de nós nunca cantou uma música secular ou ouviu uma música secular? Esse não é o problema. Agora, mesmo que a letra seja simples, eu subo aqui no altar, é para trazer a palavra de Deus, é para adorar a Deus, não para cantar uma canção que as pessoas vão achar legal, ou vai agradar as pessoas, e vai aumentar o ibope, vai aumentar os cliques. Eu estou trazendo para mim a honra e a glória, eu estou tocando em algo que é sagrado ao Senhor, e quem toca no que é sagrado ao Senhor, traz sobre si a morte. Não faça como Uzá, que tocou em algo que era sagrado e morreu. Primeira coisa, para você que está anotando, vai falar na célula, não perca não, vai primeira coisa, segunda coisa, terceira coisa. Eu gosto de pontuar assim, para você entender melhor a mensagem, porque tem gente que fica viajando, não presta atenção, e aí ele não sabe, o pastor está falando da terceira, ele acha que é a primeira, e vira uma bagunça na cabeça dele. Segunda coisa, que você não pode tocar, não toque na igreja, porque ela pertence ao Senhor. Primeiro, não toque na glória e nem na adoração. Segundo, não toque na igreja, porque ela pertence ao Senhor. A igreja pertence ao Senhor. Tá, vamos falar de igreja na sua essência. Sou eu, você, nós somos a igreja. Então nós pertencemos ao Senhor. Você pertence ao Senhor. Levanta a mão direita para o céu, quem trouxe, e diga: eu sou a igreja, e eu pertenço ao Senhor. Irmãos, fica a mão levantada, isso é muito sério, é muito importante. Diga: eu sou a igreja, eu pertenço ao Senhor. Amém. Ele é o nosso amo, Ele é o nosso dono. Ah, pastor, disse para mim alguém uma vez, bravo por ter cometido algo errado, eu estava disciplinando, o Senhor não me conheceu, o Senhor não sabe quem eu era. Para falar a verdade, eu já mudei 85% e estava satisfeito com a mudança. Irmãos, eu sirvo a Deus desde criança, eu não estou satisfeito com a minha mudança ainda. Todos os dias eu tenho que buscar, lutar, trabalhar, para ir mortificando o velho homem, é uma briga constante. E eu disse para aquela pessoa, ela disse assim: eu mudei já 85%, mas tem coisa que eu não abro mão, eu sou dono do meu próprio nariz. Aí eu fui obrigado a dizer: então você vai para o inferno com o nariz e tudo. Eu não sou dono de nada, tudo pertence ao Senhor, tudo que há em mim pertence ao Senhor, tudo que há em mim que seja para a honra e glória do Senhor. Nem tudo que há em mim é para a glória de Deus, mas isso é por causa das minhas falhas, dos meus erros, dos meus pecados, mas tudo que há em mim deve ser para a glória de Deus. O seu corpo é para a glória de Deus, e você é a igreja. Quando Deus chamou Pedro, ele disse assim, ele falou para Pedro: sobre esta pedra construirei a minha, ele não disse a igreja, ele disse a minha igreja, Mateus 16, 18, vamos entender de uma forma melhor sobre a igreja. 1 Pedro 2,9, olha o que ele diz sobre a igreja, você entendeu quem é a igreja, né? Vós sois geração eleita, você é geração eleita, você não é candidato, você é eleito, sacerdócio real por causa de Cristo, você pode entrar na presença de Deus, a nação santa, o povo adquirido, agora sois povo de Deus, diz 1 Pedro 2,9, isso significa que você é a igreja de Deus, que nós somos o povo de Deus, e quando alguém toca no corpo de Cristo, que é a igreja de Deus, ela toca no próprio Deus. Então, quando se refere à igreja, numa forma coletiva, ou mesmo individual, nós precisamos tomar cuidado. Ei, você que gosta de falar mal da vida dos irmãos, de julgar, de condenar, tome muito cuidado, e quando você julga alguém, olha, é bom torcer para que aquela pessoa esteja em pecado e fora da igreja, que nunca tenha sido igreja, porque se você toca na igreja, você está tocando em Cristo. Eu vou ler um trecho da palavra de Deus para você entender melhor, em Atos capítulo 9, versículo 3 e 5, olha, entenda isso, mas na estrada de Damasco, quando Saulo já estava perto daquela cidade,
De repente uma voz dizia, quem que era a voz? Dizia para quem? Para Paulo. No caso Saulo ainda, né? Saulo, Saulo, disse Jesus, por que você me persegue, Saulo? Saulo nem sabia quem era, ele disse assim, quem é, Senhor? Perguntou ele, e a voz respondeu, eu sou Jesus, aquele que você persegue. Aí eu te pergunto, quem é que Saulo perseguia e mandava matar? Os cristãos, a igreja. E quando Jesus confronta com ele, fala assim, menino, por que você está me perseguindo? Eu sou a igreja. Você percebe, a igreja é o corpo de Cristo. Quem toca na igreja está tocando em Cristo. Então nós temos que tomar muito cuidado quando a gente fala das pessoas, da igreja, de forma individual, coletiva, quando você fala dessa igreja, quando você fala da liderança da igreja. Tem um monte de juiz por aí, né? Fala da vida dos outros sem saber nem o que está acontecendo, sem conhecer a história da pessoa, sem saber o que a pessoa está passando. Nós somos uma igreja imperfeita. Não adianta você ficar apontando erros, porque todo mundo tem erros, inclusive você. Nós estamos caminhando a cada dia pela graça e misericórdia de Deus. Nós não somos fulminados, nós não morremos e não perdemos direito a entrar nos céus. E a salvação não é porque nós não pecamos, mas é porque nós somos santificados pela palavra, pela graça de Deus. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de vós para que ninguém se glorie, diz Efésios 2:8, vem de Deus, é dom de Deus. Você é igreja, não porque você é bom, é porque Deus é maravilhoso, é porque Deus é misericordioso. Então vem de Deus, você é a igreja, então cuide da igreja, e cuidado para não tocar na igreja. Tome muito cuidado quando você fala da igreja. Qual é a primeira coisa sagrada que não podemos tocar semelhante à arca? A segunda? A terceira, não toque na palavra de Deus, porque ela pertence ao Senhor. Aquilo que está escrito na Bíblia é sagrado, não pode ser suprimido nem acrescentado. Suprimido é extraído, retirado. Tem gente que suprime parte do texto segundo os seus pretextos. Tem gente que lê parte do texto para agradar a ele. Existe uma norma, vamos dizer assim, uma lei na hermenêutica que fala que o texto fora do contexto é pretexto para heresias. E muita gente usa só fora do contexto para apoiar aquilo que ele acha, aquilo que ele pensa. Irmãos, eu não posso ler a Bíblia e buscar versículo para apoiar o meu pecado, para apoiar o meu erro, mas eu tenho que ler a palavra de Deus e não posso modificar a palavra por minha causa. Eu preciso ser modificado por causa da palavra. Estamos vivendo um tempo que tudo é liberado. Os crentes hoje, ninguém sabe diferenciar muito se é de crente, se é do mundo. Ninguém consegue entender, o linguajar está muito parecido, as atitudes estão muito parecidas, as redes sociais estão muito parecidas, e ninguém sabe diferenciar. Quem adultera a palavra, toca na palavra, toca no que é sagrado, recebe condenação. A palavra de Deus é que dá o norte para a nossa vida. A palavra de Deus é o manual de vida para o cristão. O que eu acho, o que eu penso pode mudar. Escute, deixa eu fazer uma pergunta, responda para mim, por favor. Qual é o cumprimento do crente? Não, isso é uma música, né? Responda para mim, por favor. Quem aqui achava uma coisa e de repente mudou de ideia? Eu já tenho várias coisas. Quem achava e mudou de ideia, levanta a mão. Pastor, já achei, já mudei. Olha, até quem não levantou a mão é porque não entendeu, mas com certeza a gente muda de ideia, a gente muda de pensamento. Temos que tomar cuidado, respeitar a opinião do outro, porque a gente sempre acha que está certo, mas amanhã ou depois nós vamos perceber que em algumas questões nós estamos errados. Então vai com calma, cara pálida. Mas tem uma coisa que não muda: a palavra de Deus.
passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. É por isso que eu gosto e preciso. É por isso que você também precisa apoiar a sua espiritualidade na palavra, não no sentimento. Porque tem dia, irmãos, que eu levanto, olha aqui, ó. Tem dia que eu levanto e eu me sinto um anjo, dá vontade até voar. Eu falo, eu sou um anjo. Aí eu levanto da cama e falo, ai, sou um anjo crocante, vai clec. Mas tem dia que você levanta e fala, meu Deus, eu tenho que levantar. Eu acho que, não apenas eu sou assim, né? Tem dia que a gente levanta, a gente não quer nem levantar. Tem dia que a gente acorda. Hoje mesmo eu acordei umas 6h30. Eu acordei mesmo quando eu joguei água na cara, assim. Estava na pia já. Falei, eita, já estou aqui. Tem dia que a gente se sente bem, tem dia que a gente se sente mal. Quem é levado pelo sentimento, um dia é salvo, um dia é condenado. Um dia está entrando no céu, outro dia está descendo no inferno. Que bagunça. Então por isso que eu moldo a minha vida, a minha fé, a minha espiritualidade, não no que eu sinto, porque o que eu sinto muda muito, mas a palavra de Deus não muda. Então eu apoio a minha vida, a minha fé, na minha crença, na palavra de Deus. Não é o que eu sinto, é o que está escrito. Então a gente acha muita coisa, e quando a gente acha e fala do que a gente acha, a gente está tocando na palavra. Apocalipse capítulo 22, versículo 18 está escrito: eu, João, aviso solenemente aos que ouvem as palavras proféticas deste livro, se alguma pessoa acrescentar ela alguma coisa, Deus acrescentará a ela o castigo dela, as pragas descritas neste livro. E se alguma pessoa tirar alguma coisa das palavras proféticas deste livro, Deus tirará dela as bênçãos descritas neste livro. Essa é a sua parte da fruto da árvore da vida e também da sua parte da cidade santa. Então a palavra de Deus é como ela é. Nós precisamos crer na palavra de Deus, compreender, entender. É por isso quando a gente lê um texto, temos que contextualizar. Temos que analisar, ver de onde veio, como foi. Porque às vezes a gente nem entende. Essa semana, lá no canal do pastor Cid, nós colocamos um vídeo sobre a história do profeta Elias. O ministério de Elias, quem foi Elias? Aí você vai ouvindo, você vai vendo que tem uma sequência. E você percebe que você vê pontas soltas, e às vezes falta alguma coisa para fechar. E às vezes você não consegue entender a seca em Israel. Por que que tinha seca? Por que que o povo estava adorando a Baal? Por quê? Então tem todo um contexto que nós precisamos analisar para entender melhor a palavra de Deus. Mas não toque na palavra, não faça como usar, não toque naquilo que é sagrado. Quarta coisa, vou falar bem rápido, para ninguém falar que estou legislando em causa própria. Eu estou simplesmente colocando a palavra de Deus. Não toque nos pastores, que você vai ser comido de bicho. Não, isso é outra música. Não toque nos pastores, porque eles pertencem ao Senhor. Como que é a música lá do bicho? Como que é, Karina? Se fala mal do pastor, vai ser comido de bicho, vai ser comido de bicho, vai ser comido de bicho. É a música. Os pastores, seja ele quem for, eu quero falar uma coisa sobre pastores e autoridades. Não é só o pastor não, tá? O líder do louvor, o líder da tua célula, o líder da tua rede. Escuta, o líder de célula, como líder de louvor e o líder das redes da igreja, vamos falar só daqui, eles é igual o pastor Cine, eles têm erros e têm falhas. Mas você não foi colocado como juiz para julgar, condenar e executar. Que tem muita gente que faz isso. Os pastores são ungidos por Deus, eles pertencem ao Senhor. Eles vão ter o mais duro juízo, porque vai ter que dar conta daquilo que eles falaram, daquilo que eles pregaram. E quando Deus investe um homem de autoridade, Ele quer que aquela autoridade seja respeitada. E quando ela não é respeitada, a pessoa está tocando no que é sagrado. Como eu disse anteriormente, lá em Judas capítulo 1, versículo 12, tem pessoas que são pastores dela mesmo. Ela não tem pastor. Ela vem na igreja,
Aqui não tem isso, né? Nas outras igrejas. Então eu vou falar, ela vai. Ela vai na igreja, ouve a pregação, está acostumado com o pastor dela. Ela nem presta atenção. Ela nem presta atenção. Você pode ver que ela ouve 10 anos o pastor pregando. Jesus vai voltar, ela está. Jesus vai voltar, ela. Maranata, ora vem, ela. Vem um pastor de fora e fala assim, Jesus vai voltar. Ela, glória, começa a chorar, ai, Senhor vai voltar. Porque ela não presta uma atenção, ela não espera nada do pastor dela. Isso são muitas pessoas da igreja, estão acostumadas. Ela já não entende mais o pastor como autoridade. Pode ver que a conversa dele, você vai entender melhor. Você conversa com pessoas assim, ela fala assim, sabe o pastor tal falou tal coisa lá do YouTube, sabe o pastor tal, sabe o pastor, ela nunca cita o pastor dela, em nada que ele disse, porque ela não ouve, para ela não é importante. Olha só, o que diz a palavra de Deus, eu quero explicar algo, e quero que você entenda bem. Se um pastor, se um líder estiver em falha, ou até mesmo em pecado, isso não impede você de ser abençoado, impede ele. Eu estou aqui em cima do altar pregando para você, se eu estiver em pecado, você não vai sair daqui sem a bênção de Deus, porque você não tem culpa do meu pecado, eu que vou ter que dar conta com Deus. E você também não pode, quando ver um erro no irmão, no líder, já querer exterminar o líder, tirar, ele não presta, ele não serve. A gente que é pastor sabe de uma coisa, o pastor é o homem que tem mais dificuldade em ser perdoado. As pessoas perdoam todo mundo, o pastor perdoa todo mundo, mas quando o pastor erra, dificilmente as pessoas conseguem perdoar. Mas, veja bem, deixa eu explicar primeiro, depois eu leio. Saul foi ungido rei, ele era ungido do Senhor, vamos até deixar o rei para lá, era ungido do Senhor. Mas Saul estava vivendo um pecado a ponto de estar endemoniado. Irmão, Saul não estava cometendo uns errinhos, ele estava endemoniado, o espírito maligno já estava sobre ele. Aí cabe a Deus tirar quem ele ungiu. Eu não posso tirar a unção de você. Eu não posso tirar a unção de alguém. Quem tira é Deus. Aí Deus então resolveu ungir outra pessoa. Quem que seria ungido para ser o sucessor de Saul? Davi. Deus vem e unge Davi. E é interessante que Davi agora é ungido do Senhor. Ele recebe a primeira das 3 unções. Não tem como, por causa do tempo, não dá para explicar todas essas coisas, né? Recebe a primeira das 3 unções. Ele era o escolhido de Deus. Quando Saul descobre, Saul resolve matar Davi, porque eu vou matar o Davi, que é escolhido de Deus agora, e Deus não vai pôr outro no lugar. Um pensamento bem bobo, né? E Saul saiu ao encalço de Davi. Davi teve algumas oportunidades de matar Saul. Teve uma vez que Saul viu o barulho dos cavalos, correu com seus homens, escondeu no fundo de uma caverna. A Bíblia diz que lá vem Saul, desceu do cavalo, tinha comido talvez uma feijoada, ele foi aliviar o vento. Sabe o que é aliviar o vento, né? Ele foi lá aliviar o vento, naquela época não tinha fax. Aí ele está lá no fundo da caverna ali, sossegado, o Saulzão velho. Davi estava no interior, lá dentro. Irmãos, olha só, toma cuidado com quem anda com você. Um ajudador de Davi já começou a profetizar. Desculpa a expressão, enquanto um cagava, o outro profetizava. Aí falou assim: eis que o Senhor entrega em suas mãos, vai lá e mata ele. Davi poderia matar. Teve outras oportunidades, deixa eu ler um texto para você. 1 Samuel 24:6. Então disse aos seus homens: o Senhor Deus me livre de fazer algum mal ao Senhor. Quando falaram para ele matar Saul, o Senhor Deus me livre de fazer algum mal ao meu Senhor, que ele escolheu como rei. Eu não devo atacá-lo de jeito nenhum, porque ele é o rei escolhido pelo Eterno. Mais adiante, em 24:6, mais adiante em 26:9, Davi disse: não mate, pois o Senhor Deus castigará quem levantar a mão para matar o rei que ele escolheu. Ou seja, Deus ungiu, Deus vai tirar na hora certa. Não sou eu que vou matá-lo, não sou eu que vou tirar a unção dele. Deus ungiu, então a hora que Deus quiser, deixa que Deus ponha a mão. Irmão, não queira ser juiz, não toque nas pessoas que são consagradas ao Senhor.
Eu vou ser mais rápido por causa do horário, tá bom? Vamos para quinta? É isso, né? Tá certo? Então tá bom. Não toque no corpo, porque ele pertence ao Senhor. Eu vou ser bem rápido agora por causa do horário. O nosso corpo pertence ao Senhor. Nosso corpo é um templo sagrado, onde o Espírito Santo de Deus habita. Você não canta, vem morar em mim? Você não canta, casa favorita? Eu quero ser tua casa favorita. Eu quero ser o teu altar. Você é a casa favorita de Deus. Você é o altar, Ele habita em você. Aonde? No teu espírito. E o teu espírito está onde? No teu corpo, porque o seu espírito saiu do corpo, não tem, o corpo morre. Então o seu corpo é templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 3,16 está escrito: não sabeis vós que sois o templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Por isso, não podemos usar o nosso corpo como maneira profana, não podemos ser escravos dos vícios, dos desejos carnais. Nós temos que cuidar para que o nosso corpo seja santificado ao Senhor. Cuide do seu corpo, para não pecar com o seu corpo. Cuide da tua saúde, também é cuidar do seu corpo. Cuidar da saúde, também é cuidar do templo do Espírito Santo. Deus quer que eu e você vivamos o tempo que Ele programou. Eu ouço muito essa frase, eu não concordo com ela. Isso é pensamento meu, tá? Fulano morreu porque era a hora certa. Muita gente morre fora da hora. Você acha que Deus quer que o rapaz de 18 anos, que morreu embriagado, dirigindo, embriagado, tinha usado drogas, bateu o carro, morreu, você acha que Deus queria aquilo? Você vai usar droga, vai ficar bêbado, e aí você vai morrer. Claro que não. As pessoas quebram a lei da natureza, quebram as leis de Deus, e muita gente morreu e tinha muita coisa para fazer ainda. Então Deus tem muita coisa para fazer através de você. Então cuida da tua vida, cuida da tua saúde, cuida do teu corpo, cuida da tua alimentação. Irmãos, isso é espiritual. Tudo que envolve o cristão é espiritual. A gente precisa cuidar. Vai chegando uma hora, eu, pastor Sidney Luiz, tenho 49 anos. Semana que vem, sei lá, um dia desse aí de setembro, eu faço meio século, 50 anos. 51 bonitão, né, Thierry? Ô Thierry, dá uma força aí, irmão. Pelo amor de Deus. 50 anos. Eu tenho estado preocupado esses dias, porque eu emagreci a hora que eu queria. Eu vou emagrecer um pouquinho, emagrecia. Agora esse dia eu vou emagrecer um pouquinho, não vai. Eu preciso cuidar, não vai, tem alguma coisa errada. O metabolismo já vai sendo diferente. Eu falava sempre, caminhada, eu só caminho se for atrás de uma bola. Fazer exercício caminhar, não dá. Aí eu precisava de parceiro, como vou caminhar sozinho é chato. Aí tem dificuldade, eu aprendi a caminhar, botar um fone de ouvido e ouvir num curso, palestra. Dificilmente eu ouço música e louvor. Eu gosto de aprender, aproveitar aquele tempo. Então eu preciso, então eu tenho que cuidar, é a minha saúde. Se eu não cuido, daqui a pouco eu vou ter um problema. De repente eu tenho um infarto fulminante e não era a hora ainda. E muitas pessoas deixam de ser tocadas por Deus através do meu ministério, porque eu não cuidei do meu corpo, que é templo do Espírito Santo. O meu alvo vai ficar agora forte, igual o Darim. Então, cuide da sua saúde. Algumas pessoas, nós temos metabolismo diferente, mas cuidar, todos nós temos que cuidar. Não estou dizendo que, por exemplo, eu não tenho o biotipo de ser gordo e eu estou mais pesado por relaxo, então eu tenho que cuidar um pouquinho. Eu estou num tempo em que eu ponho uma camisa, ponho 3, 4, estou parecendo mulher para vir na igreja, ponho 3, 4 camisas para ver qual que serve. Eu digo mulher, porque a mulher não é por causa do peso, né? Eu falo a mulher por causa, essa aqui não está legal, essa aqui não está bem, essa aqui não está legal. Abre o sapato lá, 108 sapatos, não tem sapato para ir na igreja, não tem roupa. A gente, homem, pega uma camisa, põe e sai. Eu já não faço mais isso, porque põe... Aqui, ó. Não dá, irmão. Aí, tem que ver o que está cabendo agora. Então, cuide do teu corpo, ele é templo do Espírito Santo. Falta uma? Falta. Sexta, deixei por último, vou ser rápido porque todo mundo sabe sobre isso e vou falar a verdade, hein?
A nossa igreja é bem ensinada sobre isso, graças a Deus. E olha que eu falo pouco. Não toque nos dízimos e nas ofertas, porque elas pertencem ao Senhor. Eu vou pagar o meu dízimo. Cara, padre, você não paga dízimo. Não é um boleto do carro. Você entrega, você devolve. O dízimo pertence ao Senhor, diz a Bíblia. Então a gente consagra. Chegou o salário em nossa mão, chegou o 13º, chegou as férias, chegou um ganho, seja de onde for, é o que vem à minha mão, tudo que vem à minha mão, o dízimo é santo ao Senhor, seja pessoa física ou pessoa jurídica. Eu pego, consagro, não é sobra, não é resto, eu consagro ao Senhor. Esse princípio vai me trazer a bênção de Deus, porém, negar esse princípio vai me trazer sérios problemas. Então eu preciso ser fiel. Eu só não sou fiel quando eu ainda não entendo. Muita gente é porque não quer acreditar, porque ele escolhe parte da palavra. Eu escolho essa parte aqui, essa aqui eu não escolho. E ele nunca dizima, nunca oferta. E eu sempre digo, fica tranquilo, tem irmãos na igreja que é dizimista fiel. Ele vai pagar pelo som, pelo microfone, pelo computador, pela energia, pelo ar-condicionado. Tudo isso aqui custa dinheiro. Você não é fiel no seu dízimo nem na oferta, mas você usufrui de tudo isso. Fica tranquilo, tem um irmão que é fiel e Deus está mantendo toda a obra por causa dele. Só que Deus sabe que tudo isso custa. Então Deus precisa enviar mais recursos para a igreja. E Deus não vai mandar um anjo no meio do culto, abrir um buraco aqui com um abridor de lata gigante e falar assim, está aqui, para poder fazer o evangelismo. Não, Deus abençoa aquele que é fiel, que traz a casa do Senhor, porque quanto mais ele recebe, mais ele torna a casa do Senhor. Dízimo é algo que tem que ser ensinado para a criança, desde pequeno. Desde pequeno, quando eu dava um dinheiro para a Lorena, para o Gabriel, quando eles eram bem criança mesmo, eu já tinha dizimado daquele dinheiro, mas quando eu entregava para eles, eu ensinava eles a dizimar. Por quê? Para que eles aprendessem o princípio. Aí quando se torna moço, mais velho, ele não sai do princípio, está arraigado nele. Então a gente ensina desde pequeno a ser fiel, porque isso vai ser muito importante para a vida dele, para a vida dela. Aquele jovem que não sabe que curso vai fazer, que faculdade vai fazer, qual é o teu futuro, a sua fidelidade faz com que o direcionamento de Deus o leve ao caminho certo, para que ele possa produzir na sua casa, na tua família e para a sociedade. Então, seja fiel a Deus. Pegou os seus ganhos, separa dízimo, separa oferta e consagre no altar de Deus e seja fiel. Não toque naquilo que é sagrado. 6 coisas, poderia falar mais coisas, tá? Mas eu separei apenas 6. Não toque no que é sagrado. Você entendeu, irmão? Amém? Então levante a mão bem alta para o céu. Tá certo, eu falei a mão é uma, né? Não falei as mãos, então só uma tá bom. Vamos lá, deixa eu selecionar aqui para eu não errar nenhuma. Diga assim: eu não posso tocar na glória e na adoração, porque pertence ao Senhor. Eu não posso tocar na igreja, porque ela pertence ao Senhor. Eu não posso tocar na palavra, porque ela pertence ao Senhor. Eu não posso tocar nos pastores, porque eles pertencem ao Senhor. Eu não posso tocar no corpo, porque ele pertence ao Senhor. Eu não posso tocar nos dízimos e nas ofertas, porque eles pertencem ao Senhor. Amém. Vamos aplaudir bem forte o nosso Deus.